Cumprimento outra vez todos os presentes, desejando uma boa noite. Cumprimento aqueles que nos seguem pela internet, na TV Espírita. Vamos iniciar então os trabalhos desta noite, começando pelo habitual cântico. Vamos abrir o nosso Orar Cantando na página 46. É o Espiritismo. Vamos agora elevar o nosso pensamento até Jesus, nosso amado Mestre, nosso modelo, nosso guia, amigo incondicional de todas as horas, para lhe agradecermos esta existência, todas as bênçãos que nos tem concedido, as provas, as dificuldades que servem para nós progredirmos, mas também os momentos de felicidade, os momentos de regozijo junto daqueles que amamos. Agradecer também a presença hoje aqui, nesta noite, para podermos aprender mais um pouco dos seus ensinamentos e pedir-lhe permissão para os trabalhos que vamos iniciar, rogar-lhe proteção, que os benfeitores espirituais possam estar aqui conosco, os irmãos que dirigem os trabalhos desta casa no plano espiritual, que eles nos assistam, que eles nos intuam, para que tudo decorra com normalidade, com harmonia, que eles nos possam auxiliar enquanto estamos na palestra, ouvindo os esclarecimentos, que eles também nos possam fazer o tratamento espiritual e intuir-nos ideias para as dificuldades que todos enfrentamos na vida. Que assim seja. Página 31. Estar aqui contigo
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Falsos cristos e falsos profetas. Conhece a árvore pelos seus frutos. Porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vendam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores,
hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis, para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira mais ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles quando adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas se têm levantado ao mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. É uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Como veem ali, portanto, o tema da reflexão de hoje é a influência dos espíritos. Muita gente sabe o que são espíritos, muitos há ainda que desconhecem essa realidade. Nós vamos procurar, ao longo dos próximos minutos, fazer uma abordagem deste tema de significativa importância, porque grande parte das pessoas que buscam a casa espírita com problemas vêm-no porque sofrem a influência dos espíritos. E, portanto, a forma como acabei por organizar as ideias acaba por ser uma forma que me pareceu simples e didática, como se estivesse a dar uma aula sobre o assunto, e não fazer uma grande dissertação elaborada à volta do tema, mas procurar, desde as noções mais básicas, tentar perceber como é que os espíritos nos influenciam e exercem influência sobre nós. Naturalmente que para isso socorri-me do grande mestre que foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, também conhecido como Allan Kardec, e do seu magnífico livro, o Livro dos Espíritos, que tem um encadeamento lógico das questões e que, portanto, ajudou muito na preparação desta reflexão. A influência dos espíritos vai ser abordada tendo por objetivos 3 pontos. Primeiro, identificar a natureza da influência dos espíritos, depois procurar explicar como se processa essa influência e depois tentarmos ver como é que podemos neutralizar as más influências. Portanto, começando pela natureza da influência dos espíritos, esta primeira parte é quase o A-E-I-O-U da doutrina espírita. Ou seja, começamos não pela pergunta 1, mas pela pergunta 76, que Allan Kardec questiona que definição se pode dar dos espíritos. Portanto, percebermos, em primeiro lugar, o que são os espíritos. E os espíritos responderam que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo e estão fora do mundo material. Sabemos, contudo, que eles não estão só fora do mundo material. Então,
Quem são os espíritos? Conforme dizia ali, os espíritos são os seres inteligentes da criação. Não é? Na verdade, isto significa que os espíritos são as almas dos homens, despojadas do seu corpo físico. Por isso se encontram no mundo espiritual e não no mundo material. E por isso, quando perguntamos onde estão os espíritos, a resposta é: povoam todo o universo, estão por toda a parte. Estão na Terra como estão em muitos outros mundos, que são todas as moradas da casa do Pai, que Jesus tão bem ensinou. Então, o que é o homem? O homem, podemos dizer que é um sistema trino, ou seja, que é composto por 3 entidades: o espírito, o perispírito e o corpo. Ou seja, para que nós, espíritos, nos liguemos ao corpo, precisamos de um intermediário, que é o corpo perispiritual, que faz essa ligação. Quando nós estamos no corpo, o espírito e o perispírito designam-se por alma, como nós também ouvimos dizer já há muito tempo e em muitas outras religiões. Quando nós desencarnamos, portanto, quando nós morremos, quando o corpo deixa de oferecer condições ao desenvolvimento da atividade do espírito, o espírito regressa ao mundo espiritual, deixando o mundo físico. Continua a ter espírito e perispírito. Continua a revestir-se do corpo perispiritual. Isto é importante para nós percebermos depois como é que é o mecanismo da influência dos espíritos. Na questão 96 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E as vozes dos imortais responderam: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. E mais à frente diz que é difícil classificar, estabelecer uma ordem para esses espíritos, porque não existem fronteiras bem definidas onde nós podemos dizer que este determinado espírito está naquela ordem ou está noutra ordem, já que todos somos diferentes e, portanto, todos estamos em níveis diferentes evolutivos e por isso é difícil estabelecer ordens e classes. No entanto, é feita uma possível classificação dos espíritos. Então temos 3 grandes ordens de espíritos. Temos a mais baixa, que é a terceira ordem, onde temos espíritos onde ainda há o predomínio da matéria sob a parte espiritual, onde ainda esses espíritos têm propensão ao mal. São normalmente ignorantes, orgulhosos, egoístas, portanto têm ainda todas as paixões que fazem com que ainda sejam espíritos mais inferiores. Têm uma intuição de que Deus existe, mas não o conseguem compreender. E têm ideias pouco elevadas. Nesta ordem de grandeza dos espíritos, nós podemos ainda subdividi-la em classes. E então podemos ter espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Seguindo na cadeia evolutiva, portanto, espíritos um bocadinho mais evoluídos, temos a segunda ordem. E na segunda ordem temos já a predominância da parte espiritual sobre a matéria e o desejo de fazer o bem. Nesta segunda ordem de espíritos, temos mais 4 classes. Temos os espíritos benevolentes, depois os sábios, depois os espíritos de sabedoria e depois os espíritos superiores. E, por fim, temos a primeira ordem de espíritos, aqueles que já alcançaram a perfeição. E aqui só há uma classe, são os espíritos puros. Portanto, olhando para esta escada evolutiva, ou pirâmide, como queremos ver, nós percebemos que quando fomos criados neutros, portanto, tínhamos todas as capacidades para ser espíritos perfeitos, mas temos que provar que o somos, ou seja, temos que fazer o caminho
relativo à evolução. E, portanto, quando ainda estamos numa fase muito inicial da caminhada, nós estaremos ao nível da terceira ordem. À medida que nos vamos desprendendo das questões materiais e nos vamos ligando às questões mais espirituais, a nossa conduta moral é para o bem, é no sentido de praticar o bem, nós vamos passando para a segunda ordem até chegarmos à primeira ordem. Naturalmente que todo este trajeto não se faz apenas num mundo, está bem? Portanto, esta caminhada evolutiva é feita em várias moradas, em várias escolas, em várias etapas. A Terra, como nós também sabemos, é um mundo de expiação e de provas, onde ainda há sofrimento, onde ainda há muito mais interesse pelas questões materiais do que pelas questões espirituais. Por essa razão, significa que aqui à volta da Terra nós temos espíritos inferiores em maior número do que espíritos superiores. Está bem? Isto para percebermos também os problemas e as influências dos espíritos que temos. Naturalmente que a divindade e que Jesus, que é o governador da Terra, não deixa que as coisas se desequilibrem a determinado ponto que o bem não esteja contrabalançado com as forças do mal ou com os espíritos mais inferiores. Passando agora para a questão 459, portanto, damos um grande salto no livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? E eles respondem-nos: a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem, ou seja, que nos dirigem a nós. Para um leitor menos familiarizado com a doutrina espírita, esta resposta poderia levar a pensar que nós éramos marionetes, que tudo está determinado e que os espíritos nos influenciam a tal maneira que nos dirigem em todas as situações. E não é verdade que isso aconteça. Ou pelo menos, em determinados casos, isso pode acontecer, noutros não. Nós vamos ver mais à frente que possuímos o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa liberdade de escolha e portanto, não estamos assim tão influenciáveis como nesta resposta poderemos de alguma forma pensar. Passamos agora a ver então como é que ocorre a influência dos espíritos. Portanto, percebendo que há várias naturezas de espíritos, várias ordens e várias classes de espíritos, vamos ver como é que a sua influência se exerce sobre nós. Para isso vamos primeiro tentar perceber de uma forma simples como é que eles interagem, como é que é feita a interação entre encarnados e desencarnados, entre os próprios desencarnados e entre nós encarnados. Portanto, nós temos ali, do lado esquerdo, o homem encarnado. Portanto, tem um corpo físico, tem um pé-espírito que tem a mesma aparência do corpo físico, mas é semimaterial, e depois temos o espírito que não é material. E deste lado aqui temos um espírito desencarnado, ou seja, não tem corpo físico, tem apenas o espírito e o pé-espírito que o envolve. E, portanto, a interação que vai existir entre espíritos encarnados e desencarnados é feita sempre ao nível do perispírito. E isso é importante percebermos, porque como o espírito está ligado ao perispírito e, por sua vez, o perispírito está ligado ao corpo, isto nos encarnados, as sensações que nós pensamos que são do corpo, muitas das vezes não são reflexo no perispírito que, por sua vez, transmite ao corpo estar ligado ao corpo. Então, como é que é feita essa interação entre espíritos? Isso é feito por intermédio de ondas, de vibrações. E essas vibrações surgem pelos pensamentos, ou se quisermos dizer, pelos nossos sentimentos, sendo que os nossos sentimentos se espelham sempre em pensamentos. Não é? Portanto, tudo aquilo que nós somos, a nossa maneira de ser, a nossa conduta, os nossos atos, está de alguma forma demonstrado no teor dos nossos pensamentos. Não é? Antes de agirmos, já pensámos o que é que íamos agir. Portanto, é esse pensamento, são essas ondas que, ao fim e ao cabo, todos emitimos, encarnados e desencarnados, que fazem com que haja
uma influência e uma interação entre todos. Então, esses pensamentos e esses sentimentos propagam-se por intermédio de ondas e, por assim dizer, para que essas ondas possam ser influenciáveis em determinada entidade, é necessário que existam emissores e receptores, ou seja, quem emite as ondas e depois quem vai receber essas ondas. As ondas navegam pelo fluido universal que está em todo o universo, está em todo o lugar. Assim como as ondas da rádio percorrem a atmosfera, o ar, estas ondas mentais vão percorrer o fluido universal. E, portanto, quando nós emitimos um pensamento, nós imprimimos uma vontade, automaticamente carregamos essa onda de energia que a vai fazer deslocar-se pelo fluido. E o fluido universal é um fluido tão plástico que pode percorrer, se assim conseguimos imaginar, o infinito. Portanto, nós podemos pensar em Deus, que não sabemos exatamente, muitos de nós, o que é, mas essa onda acaba por percorrer isso. Como podemos pensar numa pessoa que está na Austrália ou numa pessoa que está noutra parte do mundo, e, portanto, esse pensamento chega até lá porque navega no fluido universal. Agora, o emitir um pensamento não significa que alguém o vá captar, que alguém o vá receber. A mesma coisa acontece com as ondas da rádio. Elas andam no ar, mas se nós não as sintonizarmos, não as vamos conseguir captar, não vamos conseguir perceber o que é que elas trazem. Aqui também é preciso que o receptor também capte a onda mental que nós enviamos. E isso é feito pela lei da sintonia e da afinidade. Ou seja, nós se não tivermos sintonia, e já vamos ver mais à frente o que é a sintonia, nós não captamos essas ondas. E se não tivermos afinidade, também não. Rapidamente, podemos dizer que a afinidade é a parecença que nós temos com o emissor. Ou seja, aquele que emite a onda tem mais ou menos um teor de pensamento que é semelhante ao meu. Portanto, somos afins, somos idênticos. A sintonia significa que eu, naquele preciso momento, estou a pensar exatamente naquela faixa de vibração, daquela onda que foi emitida. E então, como eu sintonizei aquela onda, eu consegui captar essa onda. Portanto, é necessário, neste processo, que exista sintonia e que exista afinidade. Nós, como seres humanos encarnados, recebemos de todo o meio onde estamos envolvidos, neste caso no planeta Terra, é diferente nos outros mundos, as energias, os fluidos que são próprios deste ambiente. E também recebemos as vibrações e os pensamentos de todos os que habitam neste ambiente, nesta psicosfera que envolve a Terra. Portanto, o pé-espírito consegue absorver todas estas ondas, todos estes fluidos, toda esta energia e transformá-la e automaticamente projetar e irradiar um campo eletromagnético que muitas das vezes nós designamos de aura. Esse campo eletromagnético que nós, pé-espírito, projetamos em nossa volta, depende daquilo que nós absorvemos no pé-espírito. Sejam fluidos, sejam energias, sejam pensamentos. E o que é que nós vamos absorver? Nós vamos absorver as quantidades que são consentâneas com aquilo que nós somos. Se eu for uma pessoa que é invejosa, que é egoísta, que é avarenta, que ainda está ligada muito à matéria, eu vou absorver vibrações desse teor, vou absorver energias desse teor e o que eu vou projetar à minha volta é o mesmo teor, é a mesma qualidade energética.
essa energia, esse campo eletromagnético que nós temos em nosso redor, ele próprio, para aqueles que têm a faculdade da vidência, tem padrões de cores. E, portanto, temos pessoas ainda com comportamentos morais não apropriados, que têm cores mais escuras. E temos pessoas com uma vida moral melhor e têm cores com tonalidades mais claras, exprimindo assim o teor de vibração de campo eletromagnético que nós geramos. Este campo eletromagnético é como se fosse a nossa proteção. Portanto, quanto mais elevado for a minha conduta, os meus pensamentos, mais eu vou receber e absorver energias desse teor, maior é o campo vibracional que eu vou ocupar, mais protegido eu estou. Quanto menor for isso, portanto, quanto mais eu pensar em questões materiais, quanto mais vícios eu tiver, quanto mais paixões eu tiver, menor é o campo, mais denso ele é, menos salutar será a nossa saúde. Portanto, tudo está relacionado. Quando nós sintonizamos a rádio, portanto, a captação de uma determinada onda é uma captação física. Portanto, a onda vagueia pela atmosfera, nós sintonizamos aquele comprimento de onda e automaticamente o receptor consegue reproduzir aquela onda. Quando nós emitimos um pensamento, e somos o emissor, nós vamos, juntamente com aquela emissão do pensamento, vamos carregar a nossa onda com as nossas características energéticas, com o tal campo eletromagnético que nós temos. Portanto, a onda transporta essa mesma energia que é o nosso campo eletromagnético. E sempre que nós pensamos, sintonizamos com uma determinada pessoa. Portanto, estamos a pensar em alguém, nós emitimos essa onda para um determinado receptor. E a nossa onda leva energias. Se for um pensamento bom, pode levar energias boas. Se for um pensamento mau, naturalmente que vai carregado de energias inferiores. No entanto, para que a outra entidade consiga reproduzir ou captar aquele pensamento, é preciso que ela esteja em sintonia. É preciso que ela esteja no mesmo comprimento de onda para receber aquele pensamento. Ou seja, quando nós temos duas pessoas que têm comportamentos idênticos, portanto, têm os mesmos gostos, têm a mesma maneira de ser, comportam-se da mesma maneira, preocupam-se com as mesmas coisas, têm os mesmos defeitos, por assim dizer, nós podemos dizer que essas pessoas são afins. Portanto, existe afinidade entre elas. Portanto, é mais fácil, nesse caso, haver sintonia. Porquê? Porque elas normalmente estão a pensar as mesmas coisas. Estão à procura dos mesmos objetivos. E por isso, quando alguém emite um pensamento naquela frequência, com aquele teor, ela, como é afim, capta mais facilmente. Portanto, é mais fácil sintonizar. Quando nós temos uma conduta muito diferente da outra pessoa, nós só vamos captar aquele pensamento se quisermos, se sintonizarmos naquela onda de vibração. Porque se nós estivermos a pensar de outra maneira, aquele pensamento não nos vai perturbar, não nos vai causar nada, não nos vai influenciar em nada. Portanto, é preciso, de alguma forma, haver a necessária afinidade e é preciso, depois de ter afinidade, estar em sintonia entre o emissor e o receptor. Isto é importante nós percebermos, porque muitas das pessoas, quando vêm aos trabalhos mediúnicos, não percebem como é que os médiuns captam determinadas coisas. Como é que captam determinadas sensações, como é que captam determinadas dores, porque tudo isto viaja por intermédio do pé-espírito. O pé-espírito do médium e o pé-espírito dos espíritos, das entidades ou da pessoa ali presente, como se interferem, como os dois campos se intersetam, o médium acaba por captar energias, vibrações daquele que está ali. E, portanto, sente no seu próprio corpo aquela sensação. E por isso é que pergunta se não tem isto, se não teve aquilo, se não lhe dói isto, se não lhe dói aquilo. Assim como os espíritos, muitas das vezes,
que estão a orientar os trabalhos emitem pensamentos no sentido de nós fazermos determinada pergunta à pessoa. Porquê? Porque eles sabem, não é? O médium está ali para colaborar, para ajudar, e, portanto, está receptivo, está com pensamentos elevados, está a fazer um trabalho de responsabilidade, um trabalho muito sério, e, portanto, ele capta dos mentores, dos guias, esses pensamentos e faz essas perguntas, tem essas sensações. Está bem? Então, a influência externa depende só de nós, da receptividade com que nós estamos, ou seja, da sintonia que nós fazemos na nossa tela mental. Assim, nós podemos controlar a sintonia da rádio, também podemos controlar a sintonia da nossa mente. E, portanto, a partir dos conteúdos, dos pensamentos, temos as companhias espirituais que elegemos. É o mesmo que nós dizemos muitas vezes que diz-me o que pensas e eu dir-te-ei com quem andas. Precisamente pela afinidade e pela sintonia. Os espíritos de uma determinada classe, de uma determinada ordem, se forem da mesma classe e da mesma ordem que eu sou, estão a pensar e estão no mesmo nível vibratório, têm ainda o mesmo nível evolutivo e, portanto, estão em sintonia e são afins. Por isso é mais fácil influenciarem-nos. Se nós queremos ter a influência dos bons espíritos, temos que cultivar vibrações, pensamentos superiores para podermos sintonizar nessa faixa. Se nós não fizermos isso, dificilmente conseguimos captar esses pensamentos e essas vibrações. Portanto, se nós nos mantivermos apenas numa faixa mais terra a terra, mais ligada à matéria, nós só vamos sintonizar com os espíritos que ainda têm essas preocupações e que ainda estão nesse nível. Voltando outra vez ao Livro dos Espíritos e à questão 456. Allan Kardec perguntou: os espíritos veem tudo o que fazemos? E a resposta é muito simples. Os espíritos constantemente nos rodeiam, podem ver tudo o que fazemos. No entanto, cada um só vê aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe dá atenção, não se ocupando das coisas que ainda não se preocupam. Está bem? Por isso, nas nossas atividades, na nossa conduta, nos nossos atos, nós estamos constantemente a ser observados pelos espíritos, sejam eles superiores, sejam eles médios, sejam eles inferiores. Todos eles nos observam. E cada um vê aquilo que lhe interessa. Está bem? Naturalmente que já vamos ver o que é que os espíritos fazem com aquilo que observam. Mas primeiro vamos ver se os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. Isto é a questão 457 e é uma questão muito importante. Porque a matéria que reveste o nosso espírito e o nosso pé-espírito, como é densa, faz com que muitos dos nossos sentidos, das nossas percepções, não estejam tão, como é que eu hei de dizer, não estejam tão disponíveis para captar aquilo que se passa à nossa volta. Ou seja, a matéria acaba por afrouxar os nossos sensores. Enquanto que os espíritos que estão desprendidos da matéria têm muito mais sensibilidade do que nós. Então, nós, em contacto com os encarnados, podemos nos enganar facilmente. Podemos fazer de conta que somos aquilo que não somos. Porquê? Porque a maneira como agimos, a maneira como pensamos, essas coisas todas, pode ser só fachada, e aquele que está à nossa frente, que também está ligado à matéria, não perceber que nós somos uma coisa totalmente diferente por dentro. Não é? Já Jesus dizia isso dos fariseus, quando disse que eram túmulos caiados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro. Mas os espíritos que estão do lado de lá e que, portanto, não têm corpo, não têm esse obstáculo, eles veem exatamente aquilo que nós somos. Nós a eles não os podemos enganar. Portanto, eu posso fazer de contas que sou um santinho e ser um diabrete, que os espíritos sabem exatamente aquilo que eu sou. E mais, tudo aquilo que eu penso é plasmado em imagens.
Portanto, se eu tenho uma determinada ideia fixa de fazer determinadas coisas e vou pensando de como é que hei de atingir esse fim, não sei o quê, tudo isso que eu estou a arquitetar vai-se plasmando sob a forma de figuras no mundo espiritual. Portanto, eles facilmente, como nos observam, sabem o teor dos nossos pensamentos, sabem os objetivos que nós temos, sabem o que é que nós queremos atingir, sabem a forma como estamos a tentar atingir esses fins. Portanto, eles sabem exatamente o que nós somos. E isso é muito importante, porque depois, se a gente quiser livrar-se da influência dos espíritos, é por aí que nós temos que agir, como vamos ver mais à frente. Mas, ainda nesta questão, os espíritos inferiores, que sabem os nossos pensamentos, que sabem exatamente como nós somos, aproximam-se de nós, se nós formos também desse padrão, e então tentam nos induzir ao mal. Vão alimentando a nossa maneira de ser, os nossos pensamentos. Enquanto que os bons vão tentando indicar-nos o caminho correto. Vão tentando sugerir-nos outro caminho, outra maneira de ser, outra conduta. Então, o que é que pensam os espíritos de nós quando nos estão a observar? Os espíritos levianos, portanto, aqueles que são de ordens mais inferiores, riem dos pequenos aborrecimentos que nos causam e zombam das nossas impaciências. Portanto, vão-nos criando dificuldades, nós vamos caindo nessas dificuldades e eles vão-se comprazendo nessas armadilhas e depois riem-se também da nossa impaciência. Enquanto os sérios já não, lamentam os nossos defeitos e tentam se empenhar para nos ajudar, para nos levar, para nos trazer ao caminho do bem. Então, além dos nossos pensamentos, nós temos ainda pensamentos que não são nossos, que são sugeridos pelos espíritos. Foi isso que Allan Kardec lhes perguntou e eles disseram, claro que sim. E muitas das vezes nós estamos a pensar num determinado assunto e surgem-nos na cabeça ideias antagónicas, isto é, para eu resolver uma determinada coisa, surge-me um pensamento para ir para um lado e surge-me um pensamento para ir para o outro. Isso significa que há ali, dentro da minha mente, dentro do meu receptor, vários pensamentos que estão a confluir e que eu estou a receber. Uns são meus, outros não são meus, e isso ajuda-nos ou dificulta-nos, por assim dizer, às vezes as tomadas de decisão. E por isso, o ideal era nós sabermos destrinçar o que é nosso e o que é que não é nosso. Isso era ótimo, se conseguíssemos fazer, não é? Ali na figura temos exatamente, muitas das vezes, os conflitos que temos. Temos pensamentos que nos apontam para o caminho do bem, temos pensamentos que nos vão apontar para o caminho dos erros. Portanto, são as influências dos espíritos. Espíritos mais inferiores, espíritos mais elevados. Cabe-nos a nós analisar o teor desses pensamentos e depois tomar decisões. É isso que significa o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Então Allan Kardec também perguntou, é possível distinguir os pensamentos que são nossos dos outros? Como é que o podemos fazer? Os espíritos, de alguma forma, disseram-nos que, normalmente, quando os espíritos nos fazem chegar algum pensamento, esse pensamento surge na nossa cabeça como se alguém estivesse a falar connosco. Ou seja, como se estivéssemos aqui num diálogo, apesar de não estarmos a ver o espírito, e ele emitiu uma opinião para nós. Os nossos pensamentos normalmente acontecem em primeiro lugar. Esta resposta que nos foi dada pelos espíritos, obviamente que encerra muitas outras questões. Depois, em livros como a Revista Espírita e Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec acaba por explanar mais este assunto e acaba por fazer uma afirmação paradigmática, porque diz que se Deus quisesse que fosse fácil destrinçar o que é nosso do que não é nosso, Ele tinha feito isso como nós conseguimos distinguir o dia da noite. Portanto, se Ele não o fez, é porque existe uma razão para não ser fácil nós distinguirmos o que é nosso do que não é nosso.
E se a gente pensar um bocadinho, a gente consegue perceber que ao termos tantos pensamentos na cabeça sobre um determinado assunto, isso vai fazer com que nós tenhamos que fazer escolhas, com que nós tenhamos que tomar opções. E é aí que está a prova, é aí que está a demonstração de que nós estamos a progredir ou não, ou que nós estamos estacionados. Quando nós estamos perante um determinado assunto, uma dificuldade, e temos que tomar uma decisão, nós vamos pensar sobre ela. E surgem-nos várias hipóteses de seguir. E, portanto, nós temos que ver aquela que será melhor, aquela que não será boa, que irá prejudicar alguém ou que nos irá prejudicar. E então é esse raciocínio que nós devemos fazer para ponderar as várias opções, os vários pensamentos e tomarmos aquele que à partida será melhor para nós. Isso, por um lado, demonstra a convicção que nós temos naquilo em que já acreditamos, portanto, no caminho que queremos seguir. Portanto, constitui uma prova para nós não sabermos distinguir muito bem quais são os pensamentos nossos e quais são os pensamentos que são influenciados pelos espíritos. Divaldo também dizia que se nós, numa determinada dificuldade da vida, tivermos que tomar alguma decisão, que o melhor que temos a fazer é concentrarmos, orarmos, tentarmos elevar o pensamento a Deus e depois o primeiro pensamento que nos vier à cabeça normalmente é uma sugestão das entidades superiores, dos espíritos bons, dos guias, do nosso anjo da guarda. É uma forma de nós treinarmos, para além da oração e da meditação, a sintonia com essa faixa vibratória, com os irmãos do plano superior. Também aqui nós conseguimos perceber que muitas das vezes os génios da ciência, das artes, de toda e qualquer profissão, muitas das vezes são inspirados pelos pensamentos que não são deles, que a espiritualidade muitas das vezes lhe dirige e que eles os tomam como se fossem deles, que a grande ideia que eu tive. E afinal a ideia não é dele, é uma sugestão que o mundo espiritual lhe está a enviar. Naturalmente que não sabendo disso, a pessoa julga que o pensamento é dele. Os bons espíritos não ficam preocupados com isso. Ficam preocupados se nós envaidecemos com esses pensamentos. Achamos que somos os maiores, os fora de série, aí sim, isso é um defeito. Na questão 464 do Livro dos Espíritos, ajuda-nos a fazer a escolha e a analisar o teor dos nossos pensamentos. Portanto, Allan Kardec perguntou como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau. E a resposta foi: os bons espíritos, só para o bem, aconselham. Compete-vos discernir. Portanto, naturalmente que os espíritos imperfeitos procuram induzir-nos em erro. Daí a leitura que nós fizemos no início da palestra. Como é que nós distinguimos os espíritos? Se eles são superiores, se eles são inferiores. E é pela árvore que se conhece os frutos, disse Jesus. Ou seja, é pelo teor dos pensamentos, dos sentimentos, das vibrações, que nós sabemos se estamos perante uma entidade, um espírito superior, ou se estamos perante um espírito inferior. Portanto, nós não nos podemos basear unicamente no pensamento que ele nos emite. Esse pensamento, como vimos há pouco, vem carregado de energia e de vibração que é própria do ser que o emite. Portanto, se o médium, se a pessoa, porque ao fim e ao cabo todos somos médiuns em maior ou menor grau, porque percebemos e recebemos esta influência dos espíritos, nem que seja só pelos pensamentos. Portanto, se nós não conseguimos perceber o teor das vibrações e o teor das energias, então é difícil percebermos se aquele pensamento é bom ou é mau. Temos só que analisar o conteúdo, o teor do pensamento. Agora, se nós tivermos essa capacidade de perceber, para além do pensamento, a carga que vem associada ao pensamento, então é mais fácil nós percebermos se ele vem de um espírito inferior ou se ele vem de um espírito bom. Naturalmente que aqui Jesus referia-se aos espíritos inferiores como os falsos profetas, como aqueles que vêm mistificar, como aqueles que vêm enganar, como aqueles que vêm trazer teorias esdrúxulas, portanto, esquisitas.
Então Allan Kardec questiona o espírito sobre com que objetivo os espíritos imperfeitos nos conduzem ao mal. Ou seja, porque é que Deus deixa que isso aconteça? E a finalidade com que eles nos fazem isso é para nos ver sofrer, muitos deles por inveja, de nos ver triunfar, de ver que nós estamos a progredir, de ver que nós estamos mais felizes e que eles não conseguem porque também não se esforçam. Então, tentam de alguma forma levar-nos ao erro, levar-nos à queda, para também nos verem sofrer. E, portanto, porque é que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Os bons espíritos têm como missão nos colocar no bom caminho. Isto vem um bocadinho de encontro àquilo que eu disse há pouco e que tem a ver com as nossas convicções e com as nossas provas e com a nossa capacidade de avançar na evolução. Ou seja, os espíritos excitam ao mal, mas cabe a nós decidir fazer o mal ou não decidir fazer o mal. Não é? Eles apenas nos estão a influenciar. Nós somos livres de aceitar essa influência ou de não aceitar essa influência. E, portanto, aí está a prova. Agora, eu só tenho influências más se eu próprio tiver tendência para o mal, para a maldade. Portanto, eu, com a minha sintonia, vou atrair para mim espíritos que pensam como eu. Portanto, se eu tivesse propenso a cometer um assassinato ou uma coisa tenebrosa, eu teria à minha volta espíritos inferiores, todos a incutirem-me e a me darem ideias de como é que eu hei de fazer esse ato tenebroso. Está bem? A mesma coisa se coloca ao contrário. Quando eu me decido a fazer o bem, a ajudar, eu vou ter naturalmente próximo de mim espíritos que me protegem, espíritos que me intuem, que me dão força e coragem para poder prosseguir nesse caminho. Então, em síntese, a nossa conduta moral determina o tipo de influência espiritual que vamos ter. Ok? Portanto, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou com aqueles que querem melhorar-se. Os espíritos inferiores simpatizam com as pessoas que têm vícios, que têm paixões, que ainda têm defeitos e que, portanto, ainda querem continuar a alimentar essas sensações. Então, a nossa atitude mental estabelece o nosso padrão vibratório. E, portanto, os espíritos afins sintonizam na mesma faixa vibratória e, portanto, influenciam-nos muito mais facilmente. Como atrair a atenção dos bons espíritos? A oração, a conduta salutar, a prática da caridade. Há muitas formas de nós atrairmos para o pé de nós os bons espíritos. Fundamentalmente é a nossa transformação moral que o vai fazer. Portanto, se nós praticarmos o bem e se tivermos confiança em Deus, que aquilo que nos acontece é para nosso benefício, é para nosso aprendizado, então é mais fácil encarar as dificuldades, é mais fácil nós termos boas companhias junto de nós. Temos que ter cuidado com os espíritos que exaltam o nosso orgulho, a nossa vaidade. E, portanto, aí é que está a porta de entrada para as influências negativas nas nossas vidas. Então, como é que nós nos deixamos influenciar pelos espíritos? Ao longo de tudo o que vimos até agora, é pelo pensamento. O pensamento e o teor vibracional que nós temos nos nossos pensamentos, que ao fim e ao cabo nós somos o que pensamos, e por isso os nossos sentimentos estão de alguma forma ligados, para nos dizer totalmente ligados aos nossos pensamentos. Portanto, o nosso teor vibratório, todo o nosso campo eletromagnético que eu falei no início, depende daquilo que nós pensamos. Então, se nós não cultivamos pensamentos elevados, nós estamos num determinado teor vibracional. E, portanto, todos os que se encontram nesse teor são afins, podem sintonizar connosco, podem nos influenciar. E, portanto, é fácil nós deixarmos influenciar pelos espíritos. Daí virem os problemas espirituais e daí muita gente vir à casa espírita com determinadas situações que vêm, obviamente, via da influência dos espíritos, que já vamos ver também como é que ela se dá.
Os espíritos inferiores só se ligam àqueles que lhes dão ouvidos, okay? Junto ao qual eles conseguem aceder. Caso nós deixemos essa porta aberta, eles vão entrando e vão incutindo cada vez mais pensamentos dentro de nós. À medida que nós vamos deixando que ele se estabeleça, nós podemos criar quadros doentios que passam de uma obsessão simples até chegar a uma subjugação, passando também por estados de fascinação. Portanto, esta influência dos espíritos pode dar origem a estas situações que acontecem a muita e muita boa gente. Boa gente no bom sentido. Então, a doença da alma, que nós estamos aqui a tratar via da influência dos espíritos, é a obsessão. Ou seja, a nossa alma favorece as condições para que as obsessões se instalem. Ou seja, nós abrimos a porta, escancaramos o nosso aparelho mental, à influência das entidades que pensam como nós, ou pior que nós. A obsessão nunca se dá com espíritos superiores. É bom que tenhamos essa noção. Nós só estamos obsediados porque há espíritos inferiores que se ligam a nós, porque nós, obviamente, abrimos as portas. Os espíritos bons não causam constrangimentos. Eles intuem-nos, eles dão-nos os seus conselhos via mental. Se nós não quisermos acatar disso, eles afastam-se e deixam-nos seguir o caminho livremente. Portanto, se nós, de repente, achamos que estamos a seguir mal e temos uma recaída e lembramos-nos de Deus e pensamos, eles aproximam-se outra vez, eles estão ali à espera apenas que nós sintonizemos nessa faixa mais elevada. O que é uma obsessão? Allan Kardec diz que a obsessão é uma ação permanente de um espírito mau, eu aqui vou dizer de um espírito estranho, que exerce sobre um indivíduo. Já vimos que tem que ser um espírito inferior. E, portanto, esse espírito inferior induz determinada influência na vítima. Essa pessoa vai deixando que ele vá tomando conta da sua tela mental, vai constantemente sugerindo, até que, no final, pode subjugá-lo. Isto é, a pessoa já não tem vontade própria e quem a comanda é precisamente o espírito obsessor. Daí eu dizer no início, naquela primeira pergunta, que os espíritos influenciam muito mais do que nós pensamos, às vezes até nos dirigem, pois dirigem. Quando nós estamos subjugados, eles praticamente são eles a tomar conta de nós e a fazer aquilo que nós muitas das vezes não queremos. A fascinação é uma espécie de ilusão, ou seja, muitas das vezes incutem-nos pensamentos que nos vão alimentando a vaidade e o orgulho e nós vamos nos achando cada vez os maiores e os sábios e os detentores da verdade e, portanto, vamos tendo comportamentos que não são os mais corretos e vamos achando que nós é que sabemos, nós é que fazemos tudo bem. Porquê é que algum espírito se põe a obsediar uma pessoa reencarnada? Normalmente por questões que estão ligadas com vidas passadas. Com problemas que podem ser muito graves, desde assassínios, abortos, até problemas menores de afinidade. Trações, roubos, outros problemas em que houve, entre eles, situações que os levaram a se acharem que precisavam de se vingar dessa pessoa e, portanto, perseguem-na e procuram, de alguma forma, levá-la a fazer aquilo que ela não quer e a levá-la ao erro. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente que sim, já que nos aconselham. Portanto, todos os espíritos influenciam os nossos pensamentos, mas eles nunca fazem nada que esteja fora das leis da natureza. Portanto, eles agem segundo as leis gerais, senão isto era uma anarquia, não é? Deus estabeleceu as leis e as coisas funcionam dentro dessas leis que são imutáveis. Assim, por exemplo, muitas das vezes os espíritos levam a que duas pessoas se encontrem, sem estarem a contar, porque vão sugerir a uma ir para tal sítio, vão sugerir a outra ir para o mesmo sítio e as pessoas acabam por se encontrar. A mesma coisa acontece quando alguém tem uma inspiração de passar por determinado sítio e encontra dinheiro ou encontra outra coisa qualquer, ou livra-se de um acidente. Também acontece muitas das vezes.
Portanto, os espíritos, de alguma forma, influenciam-nos, mas não mudam as coisas. As regras, as leis, são as mesmas. Os espíritos que querem nos induzir ao mal apenas se aproveitam das circunstâncias ou podem também criá-las. E os espíritos disseram que aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente as provocam, oferecendo-os e levando-os inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Portanto, eles, de alguma forma, podem nos conduzir a um acidente, se assim o quiserem, desde que nós abramos campo a isso. Portanto, no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia de Divaldo Pereira Franco, toda a trama que é ali narrada passa-se na altura do Carnaval, que está aí próximo, e na folia dos jovens e menos jovens, e, portanto, deixam, de alguma forma, esquecem-se por 2 ou 3 dias da conduta certa e abrem campo a que sejam muito mais facilmente influenciáveis. E, portanto, narra ali uma série de situações em que os espíritos mais inferiores acabam por levá-los a situações complicadas. Muitas das vezes elas só não se concretizam porque os espíritos protetores intervêm porque aquela pessoa, determinada pessoa, não necessita de passar por aquela situação. Portanto, no livro dos Espíritos vêm alguns casos. Vem o caso de alguém que, ao subir uma escada, a escada parte-se e a pessoa morre, e a pergunta que é feita é se foi o espírito que causou a queda, ou seja, a que a escada se partisse, e o que é dito não. Portanto, eles não mudam as leis da natureza. Eles sabem que a escada está frágil e intuem-nos para subir à escada. Porque sabem que se a gente subir à escada, provavelmente ela vai partir. E, portanto, eles não fazem nada que esteja fora das leis. A mesma coisa acontece quando alguém morre por ação de um raio. Se alguém tem que passar por isso, às vezes a pessoa é intuída para ir para determinado sítio porque o raio vai cair lá, mas eles não controlam a natureza para que o raio atinja aquela pessoa. Não, eles levam a pessoa para o sítio onde as leis da natureza vão fazer com que o raio se projete. A mesma coisa quando damos um tiro e esse tiro não acerta na pessoa ou não lhe provoca a morte, como aconteceu, por exemplo, com o Papa João Paulo II, não é? Eles não mexem na bala. A bala, a partir do momento que sai da arma, já tem a trajetória definida. Eles podem intuir a pessoa para se deslocar ou podem ofuscar o atirador para, na hora de dar o tiro, poder desviar e ser o suficiente para o projétil já não causar tanto estrago. Então chegamos à parte final, que é como neutralizar as más influências. Como é que nós devemos reagir para que os espíritos inferiores não nos consigam influenciar e, portanto, que se afastem por determinados momentos? A pergunta é feita aos espíritos: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam nos que pelos seus desejos os chamam ou dos que pelos seus pensamentos os atraem. Portanto, a explicação é tão simples quanto: se nós não sintonizarmos com eles, se nós não afinizarmos com eles, eles não nos podem influenciar. É a mesma coisa que uma rádio. Se eu não sintonizar aquela estação, não vou ouvir a rádio. Se eu não sintonizar com eles, eles não me podem influenciar. Então, como é que eu devo fazer? Devo confiar em Deus, devo praticar o bem, devo controlar o teor dos meus pensamentos, ou seja, rejeitar aqueles que são maus, pensar sempre positivamente, pensamentos bons, desconfiar do orgulho, da vaidade, dos espíritos que nos levam a isso. E por isso é que, na oração dominical, Jesus nos dizia: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O mal está aí, é só nós sintonizarmos com ele. Portanto, nós livramos do mal se mudarmos a nossa sintonia, se mudarmos a nossa vibração. Então, como é que podemos transformar as tempestades do mal em atitudes do bem? Através da vigilância mental, não é? Escolhendo os pensamentos que nós devemos ter e habituando-nos a ter determinado tipo de pensamentos. Fazendo a oração, sintonizando
com os pensamentos elevados, com os espíritos nobres, com os espíritos superiores que nos podem assistir. Praticando o bem e a caridade, ajudando o próximo, nós vamos naturalmente criar energias em nós que são energias mais salutares. Não fazer mexericos, nem ter maledicência, não andar aí a falar da vida alheia e a meter veneno uns com os outros. Portanto, isso também naturalmente vai atrair para o pé de nós quem pratica isso. Acabar com os nossos vícios, não é? Sejam eles vícios materiais, sejam eles vícios, ciúme, inveja, que também são vícios. Não ter sentimentos de ódio e de raiva, não é? Procurar dar-se bem com toda a gente e perdoar e desculpar. Corrigir imediatamente qualquer erro cometido. Portanto, se nós demos conta que procedemos de maneira errada, tentar rapidamente reparar esse erro e termos o pensamento constante no bem. Se conseguíssemos fazer isso tudo, já cá não andávamos. Não é? Portanto, nós andamos aqui porque ainda não conseguimos fazer isto tudo. E eu inclusive. Portanto, estamos ainda numa fase que temos que nos esforçar, que temos que lutar contra as nossas tendências, contra as nossas inclinações mais inferiores e procurar cultivar aquelas que nos são melhores e mais superiores. Então, se nós tivermos energias boas, nós vamos atrair para o pé de nós os bons espíritos. Vamos ter saúde e equilíbrio. E, portanto, vamos ter as portas abertas ao bem e ao amor. Portanto, o campo eletromagnético que nós temos nos vai proteger ainda mais. Se nós tivermos energias ruins, nós vamos atrair para nós os maus espíritos. Vamos ter doenças mais cedo ou mais tarde. E vamos abrir as portas ao mal e ao ódio. Jesus ensina-nos que, quando o espírito impuro sai de um homem, vagueia por sítios áridos em busca de repouso e não o encontra. Diz então: voltarei para a casa de onde saí, e à chegada encontra-a livre, varrida e arrumada. Vai e toma outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando instalam-se nessa casa. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim será também com esta geração perversa, ou com esta perversa geração. Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. O que é que isto significa? Significa que a casa somos nós, não é? A casa está limpa quando nós deixamos de ter determinado tipos de pensamentos. Quando nós temos pensamentos ruins, como dizia ali há pouco, a casa está suja. Muitas pessoas chegam ao centro espírita, na altura procuravam Jesus, não é? E tinham os problemas deles, alguns vinham possessos, temos várias narrações no Novo Testamento dos endemoninhados, e portanto chegavam em busca de Jesus para ter socorro. E Jesus socorria-os muitas vezes, não é? E dizia: espírito impuro, sai deste homem, e o homem recuperava a condição, ou seja, a casa ficava limpa. E o espírito que saiu, se foi doutrinado, se compreendeu a situação, afastava-se. Se não compreendia essa situação, ia buscar outros do mesmo teor que ele e voltavam para o pé do homem. Se o homem mudar a sua conduta, se continuar com a casa limpa, eles não conseguem entrar. Mas se o homem continuar a ser o mesmo, eles voltam outra vez a instalar-se e agora, em vez de ser um, são mais. É isto que significa isto que está aqui. Isto é muito importante para todos aqueles que buscam a casa espírita e que vêm a tratamento. Nós aqui, na nossa boa vontade, e os espíritos no mundo espiritual, podem ajudar a arrumar a casa. Podem, de alguma forma, esclarecer determinados espíritos que são as nossas companhias e eles se afastarem. Mas se nós não mudarmos de conduta, nós daqui por uma semana ou 15 dias estamos cá outra vez com outros que são parecidos com aqueles que cá estavam, ou seja, que têm a mesma sintonia e o mesmo teor vibracional. Portanto, a cura só depende de nós, só depende da nossa transformação moral. Então, é importante vigiar e orar para não cairmos em tentação. Foi isto que Jesus nos ensinou e é isto que nós devemos fazer constantemente. Que Jesus nos abençoe e vamos então continuar com os trabalhos
desta noite. Só fazer um aviso. A Associação vai abrir candidaturas para um estágio de psicólogo, um psicólogo ou uma psicóloga. Portanto, se aqui houver alguém que tenha essa formação, que esteja interessado, traga-nos o currículo para depois nós analisarmos. Está bem? Pediram-me para fazer esse aviso. Proprietário da viatura Opel, acho que é um Opel Corsa, que está estacionado mesmo aqui à frente, 3860. Senhor, vamos procurar o amar o próximo, encontrar, louvar e te amar, dar-nos o Vamos pensar um pouco naqueles irmãos, naquelas irmãs que sofrem. Implorar um pouco ao alto aos amigos bons que se juntam nestes momentos desta nossa oração, desta nossa lembrança, desta nossa vibração de paz para eles todos. Sabemos que o sofrimento é muito, é persistente, é contínuo, às vezes bem perto de nós, às vezes com pessoas bem queridas, com amigos, com familiares, às vezes com aqueles, por uma razão ou por outra, não soubemos acarinhar enquanto estiveram
connosco na terra, que agora, no mundo espiritual, sofrerão provavelmente as dificuldades do desencontro, da falta de reconciliação. Este momento, Senhor, é aquele que lembramos por todos eles. Somos todos irmãos, somos todos sofredores, mas aqui neste instante lembramos todos aqueles que, por uma razão ou por outra, sofrem mais. Há sempre alguém a sofrer mais do que nós. É para esses que nos disponibilizamos um pouco, dando aquilo que temos, que é muito pouco, Senhor. É muito pouco, mas Tu saberás distribuir por todos eles, os que mais sofrem, os que mais anseiam, por uma lembrança, por um alívio, por uma cura. Leva de nós, Senhor, leva, que a noite desses irmãos se torne mais pacificadora. Lindo. E uma boa noite a todos aqueles que estiveram em contacto connosco pela TV Espírita. Até breve, até à próxima sexta-feira. Daqui nos despedimos.